O pessoal da turma 119, boa noite a todos vocês. Eu não consegui colocar via OBS essa aula, portanto, nós vamos trabalhar essa aula, não vamos conseguir fazer ao vivo, tá bom? E aí, pessoal, eu gostaria de iniciar com vocês, abrindo aqui na nossa turma e verificando aqui as pessoas que já concluíram, né, e fizeram aí essa essas atividades, tá bom? Nós tivemos aqui alguns alunos que tiraram a nota um pouco mais baixa, não sei se eles já refizeram, mas eu já coloquei para eles refazerem, tá? Então, muita atenção aí esses alunos que precisam realmente refazer essa atividade. Temos ainda Larissas, as duas Larissas, a Maria Clara e a Yara, para que possa fazer essas atividades até amanhã, tá bom, pessoal? Então, todos vocês precisam fazer aí essa atividade, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vou voltar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos aqui voltando para o conteúdo. Pessoal, o Teach é uma ferramenta maravilhosa para o professor e para os alunos. É preciso ter muito cuidado, porque muitos alunos estão muito acostumados com a questão da utilização das IAs. Tá? Então você precisa ter esse cuidado, precisa ter essa atenção na hora de estar fazendo as atividades. Não é brincadeira, já falei para vocês. Nós, SENAC, trabalhamos diferente, isso não é uma continuação da sua escola, tá? Então você tem que ter a sua responsabilidade para estar entregando aqui as suas atividades no prazo certo, tá bom? Então, deixa eu encontrar aqui a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, pessoal, ela volta naquele tema onde nós começamos, que foi a questão das teorias administrativas, onde vocês apresentaram um trabalho muito bom, por sinal. Novamente, quero parabenizar a vocês, tá bom? E aí a gente vai, primeiramente, entender como é que funciona a questão jurídica da das nossas empresas aqui no Brasil, tá bom? Então, o Brasil, para que você saiba, ele existe toda uma legislação voltada para as empresas, ok? E aí, gente, é natural que a gente precise entender como funciona essa, essa legislação, tá? Vai que um dia onde vocês sejam um empreendedor e acabe aí montando a sua empresa, montando aí uma loja para você, uma fábrica, ou até mesmo você que vai estar se formando em alguma faculdade e você precisa abrir um consultório, alguma coisa, você vai precisar abrir um CNPJ. Tá bom? O que significa o CNPJ? É o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, onde é, o brasileiro é igual ao CPF. Tá? Aí você tem o CPF, que é o Cadastro de Pessoas Físicas, e o CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ou seja, PJ. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui pela classificação. Um guiazinho bem rápido aqui para que vocês possam estar compreendendo aqui, para entender como funciona essa legislação aqui no nosso país. Então nós temos aqui o que a gente vai aprender nessa aula de hoje? A heterogeneidade de dados, ou seja, as empresas apresentam uma gama de informações como faturamento, número de funcionários, setor de atuação,
Isso dificulta a criação de modelos e a classificação delas. Então vocês vão ver que existe uma burocracia gigantesca para aqueles que estão aí, que desejam abrir a sua empresa, tá bom? Então nós temos também algumas ambiguidades semáticas, ou seja, são termos e descrições de atividades que podem variar, né? Assim, não sei se vocês lembram que eu já falei sobre o CBO, é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, onde jovem aprendiz do administrativo é o 41.10.10. Existe também o cadastro de classificação de empresas, ou seja, a sua empresa ela tem que se enquadrar num cadastro chamado KNAI, tá bom? E aí você vai definir a sua classificação, o objetivo da sua operação, ah, o que a sua empresa faz para a população, o que ela entrega, se ela é uma indústria, se ela é um comércio, se ela é bens, serviços, enfim. Tá? E também vamos entender quais são as condições quando o dono dessa empresa ele não entrega, digamos assim, todas as informações necessárias ou não cumpre a legislação no nosso país. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos também entender, pessoal, a complexibilidade, a dificuldade de abrir uma empresa no nosso país. Tá? É algo absurdo. Tá bom? Vocês vão acompanhar aí nos próximos minutos. Bom, primeiramente nós vamos ter que entender quais são os setores econômicos. Nós temos três setores. Perdão, gente, soluço. Tá? Nós temos aí três setores. O setor primário, lembrando que essa aula aqui ela não tem corte, tá? O que acontecer aqui vai para o ar. Se vocês escutarem aí a minha filhinha fazendo barulho, se passar um carro, alguma coisa do tipo, eu não vou ter como cortar, tá bom? Então ela vai direto, releva isso aí, o mais importante é a informação, ok? E vamos lá. Bom, gente, a nossa economia ela é dividida em três setores. O setor primário, que é a agricultura, a pesca, a pecuária, extrativismo vegetal e mineral. O setor secundário, que são as fábricas, indústrias e as manufaturas e até mesmo a construção civil, ok? E temos também o setor terciário. Gente, eu acho que eu vou virar aqui o tablet para tentar melhorar para vocês. Melhorou não. Foi piorar o negócio, foi sair do nosso slide, mas não priemos cânico, nós vamos abrir novamente. Abre! Não abriu. Vamos aqui tentar por outros meios, não está abrindo. Vamos lá, vai dar certo. Um pouquinho de paciência. Aqui está novamente o nosso slide. Deixa eu tentar abrir de outras formas, tentando baixar aqui para ficar uma visualização melhor para vocês. Ok? Aqui, vamos lá, vamos ter um pouquinho de paciência. Vai dar certo. Ok? Vamos lá, vamos tentar abrir por aqui. Não abrir também não tem problema. Calma. Tá abrindo. Abrindo. Era para ter aberto. Não. Não abriu. Ok. Não tem problema. Permitir aqui. Você pode estar aí avançando aí alguns segundinhos aí para que a gente consiga novamente continuar do ponto que a gente parou. Você também vai ter esse slide aqui também, tá? Lá no nosso teacher, tá bom? Vamos assim, vamos por aqui.
É bom que dá pra gente dar o zoom. Eu também tô com um probleminha de vista, não consigo enxergar direito, mas vai dar certo. Pessoal, então nós temos aqui o setor, também aí o setor, ah, além do setor primário e secundário, nós temos o setor terciário, né, que é aquele que já entrega diretamente o serviço ou produto, tá, aos seus clientes, ou seja, a prestação de serviços, atividades comerciais, não gerando bens materiais diretamente, ou seja, ele não produz material, ele apenas comercializa ou um serviço ou um produto já fabricado, ok? Então, como por exemplo nós temos as lojas, hospitais, bancos e também agências de turismo, tá bom? Turismo, perdão. E aí, vamos ao porte das empresas. O que é o porte das empresas? O tamanho que ela tem perante a nossa legislação. Pessoal, nós temos aqui, para iniciar, a gente não vai falar agora do MEI, tá bom? O MEI, ele é o microempreendedor individual, e o microempreendedor individual, ele não está enquadrado aqui por enquanto, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho dele, vai cuidar um pouquinho, entender também como é que funciona aí o MEI. MEI, o que é? É o microempreendedor individual, tá? Ou seja, o microempreendedor individual ele tem um faturamento hoje de R$ 81.000 anual. Esse faturamento, gente, R$ 81.000 é algo pequeno, é muito. Uma empresa, ela facilmente ela atinge esse faturamento, né? Esse faturamento já está um pouco defasado e existe aí alguns projetos de lei para serem aprovados aí, aumentando esse faturamento para, se não me engano, 120, 140 mil. Não foi aprovado ainda, mas está em análise aí pelo Congresso, pelo Senado, tá bom? Também precisa do apoio do voto do presidente em exercício. Ok? O MEI também, ele só pode contratar um funcionário, tá? Não pode contratar mais de um funcionário, que aí já foge o faturamento dele. Também não pode ultrapassar o faturamento anual de 81 mil, ok? Fora isso, aquele empreendedor que é microempreendedor individual, ele também tem alguns benefícios fiscais, digamos assim, como a não obrigatoriedade de prestação de imposto de renda. Então, ele não precisa, ele pode faturar até R$ 28.000 sem declarar imposto de renda, tá bom? Isso não quer dizer que ele não precise. Se ele tiver de lucro acima de R$ 28.000, ele requer procurar um contador e fazer a sua declaração de imposto, pagando aí o seu imposto devido em cima do seu lucro real. Ok? Vamos lá para o microempreendedor, ou seja, é a microempresa. Olha só como a microempresa ela já tem um faturamento um pouco melhor, né? Ela já atinge, ela já pode ter um faturamento até até R$ 360.000, tá? E o microempreendedor ele já pode aí ter um número maior de funcionários, ele já pode atender um pouco melhor os seus clientes, né? Aquele cara que já cresceu um pouco mais, que já a empresa dele já é um pouco maior, e aí ele já se enquadra aí no microempreendedor, a sua empresa como microempresa. Mas também acima dessa empresa nós temos as empresas de pequeno porte, ou seja, as EPPs. As EPPs elas podem ter aí o seu faturamento anual entre 360 mil e um centavo até 4.800.000 reais, né? Ou seja, um faturamento aí já bem maior, né? Um faturamento aí já
de uma empresa já consolidada, de uma empresa que já está no mercado há um bom tempo e ela já tem aí um faturamento bem maior e tem alguns critérios também para ela, tá bom? Nós vamos olhar agora, daqui a pouquinho a gente observa esses critérios, tá bom? Nós vamos ver aqui agora, deixa eu tentar aqui baixar aqui, esse negócio aqui, só um pouquinho de paciência, tá? Vamos lá. A natureza jurídica, tá? A gente já viu aqui pelo tamanho, pelo porte, né? Agora nós temos a natureza jurídica. Percebam vocês as nomenclaturas das atividades, né? Empresariais. Nós já vimos aqui que tem as EPPs, as MEs, o MEI. Nós temos também a natureza do porte físico dessas empresas. Então, assim, é muito importante que você aprenda essas nomenclaturas, os faturamentos e tudo mais, tá? Nós temos também a natureza jurídica da empresa. O que é a natureza jurídica? É a personalidade jurídica dela. Ou seja, confere à empresa de ser sujeito de direito de obrigações, operando de forma independente de seus sócios. E a responsabilidade limitada, ela protege o patrimônio pessoal dos sócios, limitando a composição financeira ao capital social. Isso quer dizer o quê? Quando você abre uma empresa, pessoa jurídica, você tem a capacidade de responder diretamente às obrigações e operações de forma independente de seus sócios, tá bom? Já a responsabilidade limitada quer dizer o quê? Não sei se vocês já viram, empresa tal, 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 LTMD, lá no final do nome da empresa, significa que é uma empresa limitada. Isso quer dizer, professor, quer dizer que é o seguinte, vamos supor que eu tenho um patrimônio pessoal em torno de 100 mil reais, tá? E eu pego esses 100 mil reais, abro uma empresa limitada com 80 mil reais, ok? Vamos supor que, porventura, essa empresa que tem um capital social de 80 mil reais, ela não dê certo. Infelizmente, ela não venha a funcionar como o empreendedor deseja e tudo mais. E aí, o empreendedor ele pode responder pelaquela empresa, pelos direitos trabalhistas, pela alguma multa que ele venha exercido, até mesmo por algum empréstimo que ele venha pegado, mas ele só vai poder responder até 80 mil reais. Acima de 80 mil reais, ele não pode responder, porque aí já passa a ser os bens pessoais desse empreendedor, ok? Entenderam? Ou seja, a empresa limitada ela só responde pelo aquilo que ela tem como declarado como capital social. Se a empresa declara 1 milhão de reais e está devendo 2 milhões, alguém vai brigar por esses espólios aí, porque ela só vai poder pagar até 1 milhão de reais. Entenderam? Se não, você deixa aí a sua dúvida lá no chat, lá no WhatsApp, que a gente vai responder depois. Tá bom? Entendam esse conceito, tá? Pela questão da questão da proteção patrimonial. Tá bom, gente? E aí, vamos lá. Falei aqui do MEI, né? Olha lá, o faturamento do MEI, a natureza jurídica também. Faturamento do MEI, 81 mil ao ano, então 6 mil quebradinhos aí por mês. E ele tem as obrigações fiscais reduzidas e simplificadas, como eu falei. A obrigação do MEI, emitir um boleto, né, um documento de arrecadação social. Esse documento, se não me engano, hoje está no valor de 60 e poucos reais. Todo mês ele vai ter que pagar esse valor aí para garantir que ele continue e permaneça aí como microempreendedor individual. E ele, como eu disse anteriormente, só pode ter um funcionário registrado. Tá? Já a empresa individual, ela pode ser uma ME, pode ser uma EPP, ela não há limite de funcionário, podendo se encaixar como ME ou EPP. Né?
empresa de pequeno porte. A sua responsabilidade ela pode ser limitada, né? Não pode confundir o patrimônio pessoal com o patrimônio empresarial, e não permite a entrada de sócios, tá? Ou seja, você e você mesmo. Já a SLU, ela possui um sócio único e também ela tem, perdão, uma responsabilidade limitada. Antigamente, algumas empresas elas tinham o nome Eireli, que era também uma nomenclatura para alguns tipos de empresas, né, de que era uma sociedade única, né, e ela permite apenas um sócio. Pode ter outros sócios, ou seja, não pode ter outras pessoas sendo donas do negócio. Ela também pode ter a responsabilidade limitada ao seu capital social e não há exigência de capital social mínimo para a sua constituição, ou seja, você pode abrir essa empresa sem capital. Claro, não é impossível você abrir uma empresa sem ter dinheiro, mas você só não precisa declarar esse dinheiro, tá bom? E aí, pessoal, nós temos também as SAs. Olha só, SA. A SA já é uma empresa muito grande. Já é aquela empresa que está consolidada, que abre o seu capital social na Bolsa de Valores, né? Como nós temos aqui, que chama Wilson Mateus, né? O Mateus Supermercado, nós temos Banco do Brasil, nós temos, tem alguma outra empresa aqui que chama que tá na Bolsa de Valor, não lembro. Mas enfim, são essas empresas aí que você pode ser sócio dessa empresa pagando aí um valorzinho aí por ação, tá? Uma mixariazinha de 10, 15, 20 reais aí você já está comprando aí uma ação desse grupo. Eu acho que o Matheus deve estar, a ação do Matheus deve estar 3 ou 4 reais, tá? Ah, professor, se eu comprar uma ação eu já sou dono? Teoricamente sim, tá bom? Teoricamente, mas você não tem poder de voto, você ainda não tem poder. Para que você tenha poder de decisão e de voto, você precisa comprar muitas e muitas e muitas ações. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Ok? E aí, pessoal, também essas empresas de sociedade anônima são aquelas empresas que têm SA no final. Tá bom? Tem umas empresas aí que você lê o nome dela e tem lá Santander, por exemplo. Aí aparece um Szinho pequeno e um A no final. E são sociedades anônimas. Anônimas por quê? Porque são muitas pessoas que possuem ações dessas empresas, tá? Os proprietários eles são os próprios acionistas. E aí, quando essa empresa ela gera um lucro, ela é dividida entre esses acionistas, ok? Ela também tem responsabilidade limitada ao preço e da emissão das suas ações e apresenta uma estrutura de governança mais complexa. O que é a governança? A governança, pessoal, é a diretoria, é o RH, são as pessoas que tomam a decisão ali, conselheiros, tá? Que tomam a decisão para regir aí os caminhos dessa empresa. Aí nós vamos aqui para uma coisa engraçada, que é a questão da. Pessoal, faltou falar aqui da sociedade limitada, tá? Mas acho que a sociedade limitada também ela pode ser formada por 2 ou mais sócios e a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas do seu capital social. Ou seja, vamos supor que a gente abra uma empresa, eu abro a minha empresa juntamente com um de vocês, eu entro ali com 30% do capital e você entra com os outros 70% do capital. Isso quer dizer que você tem mais cota do que eu, certo? E aí a gente vai responder também legalmente em cima desses valores apresentados, tá? Vamos lá. Já estou quase terminando, pessoal. E aí você vai pesquisar mais algumas informações. Pode rever o vídeo, pode ver o outro material que a gente está postando, tá? Fica à vontade. A razão social. O que é a razão social? A razão social, gente, é o nome legal da empresa. Você vê aí, por exemplo, Super para você. O Super para você
é a razão social. Tá? É o nome que a empresa ela registra na junta comercial para ter o seu CNPJ. Olha só, essa indústria de comércio e alimentos SA. Esse aqui não tem um SA no final, já falei para vocês, né? Já é uma empresa consolidada, uma empresa que já tem aí o seu, já está na Bolsa de Valores. Então, esse nome aí é um nome formal, tá? Nome formal, é o nome do dono, perdão. Eu falei anteriormente, gente, sobre super para você, né? O nome super para você é um nome fantasia. O que é o nome fantasia, professor? O nome fantasia é o nome que você vê na placa, do lado, ó. E o nome social é o nome do dono da empresa ou do representante da empresa. Perdão. Como eu não estou editando, eu estou fazendo assim, só lendo e falando. Tá? O nome fantasia, perdão, é o nome aí comercial da marca, ou seja, é o nome ali que está estampado na placa. Tá? Por exemplo, Delícias do Campo, aí, utilizado para o marketing publicitário, identificação com o público, pode ou não ser registrada a marca. Tá? Não sei se vocês já viram algumas marcas que tem um Rzinho dentro de uma bolinha pequenininha. Aquilo ali significa que é uma marca registrada com copyright. É o chamado copyright. E aí, gente, nós temos aqui a belíssima CLT, né, Consolidações das Leis Trabalhistas, e qual a responsabilidade que as empresas têm para com os trabalhadores. Tá? Já terminando aqui já. Então nós temos aqui a questão da personalidade jurídica, ou seja, eu preciso escolher a personalidade jurídica para o enquadramento fiscal dessa empresa e para que essa empresa possa ser titulada de direitos e obrigações separada de seus fundadores. Nós temos a responsabilidade limitada, que protege o patrimônio pessoal do sócio, restringido sua exposição ao capital social investido na empresa. Ou seja, vamos lá, olha só uma coisa interessante no caso da VASP. VASP era uma empresa de aviação de São Paulo, uma empresa muito grande, uma das maiores empresas do Brasil, que infelizmente ela veio a falir, né? Quebrou. E aí milhares de trabalhadores da VASP ficaram sem os seus pagamentos, né? Ali os seus ajustes de conta no final. A empresa simplesmente fechou e não pagou os funcionários. Esses funcionários entraram na justiça e até hoje estão para receber aí, já faz mais de, sei lá, acho que 20, 25 anos que esses funcionários não receberam. Por quê? Porque, primeiro, quem recebeu foram as empresas credoras da VASP, e aí não sobrou dinheiro para pagar os funcionários, os pobrezinhos tiveram que entrar aí na justiça para poder receber da empresa e até hoje estão aí para receber. Por quê? Porque foi limitado ao patrimônio lá desta empresa, ok? E aí nós temos também a questão do faturamento bruto anual, que é o critério primordial para o enquadramento em que essas empresas são tributadas, né? E específico ao acesso a determinados alguns benefícios, né? Como alguns benefícios fiscais, tá bom? Opa, saiu aqui. Voltamos. Nós temos aí também a questão do planejamento tributário, né? Não sei se acha que vai falar um pouquinho mais aqui abaixo, a gente vai ver aqui. Se vocês ainda têm alguma dúvida, podem colocar lá no grupo que a gente vai respondendo, tá bom? E aqui no finalzinho você vai encontrar um resuminho bem legal sobre isso. Tá? Importante falar que quando o cidadão abre sua empresa, ele vai estar tendo que cumprir e arcando com toda a responsabilidade dessa empresa. Ou seja, vamos lá. Eu não vou pagar o meu funcionário porque
não consegui vender nada esse mês. Não é problema seu, certo? A empresa ela tem ali por obrigação, deixa eu ver o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Ixi, desligou aqui, peraí. O Bluetooth. Só um segundo, acontece. Só um segundinho. Voltamos aqui, voltamos. Então, uma doideira aqui. Mas vamos supor que a empresa ela não tenha ali conseguido vender nada naquele mês, aí o patrão chega para os funcionários e fala assim, gente, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, tá certo? Não vendemos nada, então não temos como pagar vocês. Gente, isso não existe. Quando você abre uma empresa, você está assumindo os riscos operacionais. E aí você tem que, como empreendedor, arcar com esses como é que eu posso dizer, com essas obrigações legais para com o trabalhador, tá bom? Gente, é isso, nossa aula rapidinho aqui, demorou 31 minutos. Revisem aí, leiam o material que foi entregue para vocês, mas não foge muito disso aqui não. É algo muito simples. Essa nossa aula aí você vai ter a semana inteira para assistir com bem calma, com bem tranquilidade, fazer a nossa atividadezinha. Lembrando que aquelas pessoas que tiraram nota baixa ainda tem até amanhã para refazer essa atividade. Aqueles que ainda não fizeram, tem mais 4 alunos aí que não fez a atividade. Né? Precisa realmente refazer essa atividade para que você possa ficar com as notas, tá bom? Sua notinha aí, você tem que fazer. Deixa eu até mostrar aqui quem foi que está precisando fazer ainda, né? A nossa atividade. Ana Lívia ficou com 6,9, Bianca 7,1, Camila 3,9, tem que fazer da Camila. A Emily tem que fazer também. Aqui tem algumas pessoas que ainda não fizeram, né? Como falei para vocês. Vamos lá, gente. Vamos fazer aí até amanhã para que a gente possa não ficar com nota baixa. Tá? Importante falar aqui, como eu disse a vocês, gente, é um programa bem complexozinho, não aceita desaforo, tá? Essa teacher, ou seja, se ela identificar que meu nobre alunozinho, lindão, maravilhoso, está utilizando IA, copiando e colando na IA, ela vai identificar que você está jogando lá na IA, e aí, meu amigo, você vai zerar a sua notinha, tá bom? Infelizmente vai ter que zerar a sua nota porque você está tentando enrolar a gente. Nós não aceitamos isso. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Qualquer dúvida podem perguntar lá no WhatsApp, que assim que eu ver, eu vou responder vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.